O plano para sequestrar o publicitário Washington Oliveto foi posto em ação no dia 11 de dezembro de 2001. O grupo criminoso era muito profissional e composto por guerrilheiros chilenos. Então eu nunca me imaginei um possivelmente sequestrado na vida e nunca cuidei dessa área de segurança, até por achar que realmente nunca teria a ver com isso. Oliveto era um dos maiores nomes da publicidade brasileira, famoso por campanhas como o Garoto Bombril e o Primeiro Sutiã. Outro fato marcante aqui na década de 80, Oliveto idealizou o movimento chamado de Democracia Corintiana. Para mim foi legal ser vice-presidente da Democracia Corintiana. Aquilo, o mais bonito daquilo que era futebol, mas não era só futebol. Estava intimamente ligado ao processo de redemocratização do país, né? Estava intimamente ligado à luta pelas eleições diretas. O publicitário virou refém por mais de 50 dias num cubículo sem banheiro. Meu nome é Jorge Lordello, eu quero logo te avisar que toda terça-feira, às 7 da noite, tem Live Comigo aqui no canal. E olha, aproveita agora esse embalo e se inscreva no canal e deixe o seu like que nos ajuda muito. Olha, e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime de extorsão mediante sequestro, que perdurou por mais de 50 dias e o valor do resgate foi estipulado em 10 milhões de dólares. Olhe, se você quer transformar o sonho de ser policial em realidade, eu preciso indicar para você a plataforma do Instituto Oliver. Olha, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados em concursos para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Federal em todo o Brasil. E olha, além dos cursos que te preparam para você passar no concurso para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados e também você pode fazer o EJA para você, logo em seguida, poder prestar concurso para a polícia. Olha, que legal! Então, acesse o site e escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e dê o próximo passo para a sua carreira. Mas vamos ao fatídico dia do crime em que o publicitário foi arrebatado. Presta atenção. Naquela noite, por volta das 19h45, o carro que levava Oliveto para casa no bairro de Higienópolis, em São Paulo, passou por uma falsa blitz da Polícia Federal, que estava ocorrendo na confluência da Rua Minas Gerais com a Rua Novo Horizonte. Aí nós saímos e obrigatoriamente teria que entrar do lado direito da Avenida Angélica e depois entrar onde se entrou na Paulista, era por uma questão do trânsito mesmo. E eu estava lendo. E o Antônio tocando o carro lá, aí tinha o que pressupostamente seria uma batida do que, em princípio, seria uma Polícia Federal, certo? Eram algumas pessoas, eu lendo ainda, o Antônio estacionou. É importante que você saiba que o veículo em que estava Oliveto era blindado e dirigido pelo seu motorista de confiança, de nome Antônio Barbosa da Silva. Os falsos policiais trajavam coletes com as inscrições da Polícia Federal e portavam armamento de grosso calibre vai-vento. O veículo de luxo que estava o Washington Oliveto recebeu ordem para parar e o motorista, acreditando que realmente era uma blitz policial, encostou o carro conforme ordem de um homem que seria um policial federal. O Antônio estacionou. Naquele momento, um dos pressupostos policiais, que depois veio se ver que não eram policiais, foi muito agressivo com o Antônio, eu achei muito estranho. E o Antônio abriu a porta e o cara foi mais agressivo ainda. E aí, naquele momento, aconteceu uma coisa curiosa, que eu somei a agressividade visual do comportamento do cara com uma coisa que eu senti, que as letras onde estava escrito Polícia Federal eram desproporcionais. Aí naquele momento eu falei, meu Deus, isso aqui não é não, isso aqui é um sequestro, eu racionalizei isso. O motorista abriu o vidro do veículo blindado e foi nesse momento em que ele foi arrancado para fora de forma violenta e arremessado ao chão da rua.
E aí eu me dei um pânico, que eu falei, se eu ficar dentro desse carro, esses caras vão me levar embora. E eu abri a porta e eu lutei judô quando era menino, mas desde os 17 anos de idade eu não tinha tido a oportunidade de entrar em nenhuma pancadaria sabendo se eu sabia dar uma pancada ou não. E eu saí para valer. E o primeiro cara eu bati. Aí no segundo já ele me peitou, já voltou ao primeiro, e aí eu tentei descer, aí já eram 4, 5. Gozado que eu não configuro visualmente nenhum, para eles, naquele momento eles eram uma massa visual para mim. É curioso, é uma sensação muito louca, eu não saberia, assim, aquele era diferente desse, era uma coisa, e aí eles me guardaram lá naquele lugar. Outros comparsas retiraram Washington Oliveto à força do automóvel e o transferiram rapidamente para um auto utilitário de cor branca. Imediatamente, a vítima teve os olhos vendados e ele foi algemado. Esse veículo percorreu por cerca de 15 minutos, quando parou em uma rua escura, pois era hora de trocar o Washington Oliveto de carro, só para você ver a profissionalidade desse bando. Nesse segundo automóvel, a vítima foi colocada com os olhos vendados no porta-malas e levada ao cativeiro em uma casa na Rua Kansas, número 44, localizada no bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo. Tudo foi muito rápido e bem orquestrado. A casa onde o Washington Oliveto ficou detido como refém continua praticamente igual após mais de 2 décadas. Foi essa residência que eu estou mostrando que o grupo de sequestradores estrangeiros alugou e, em seguida, fizeram adaptações criando um pequeno cubículo onde a vítima permaneceu por 53 dias como refém. Observe que a casa está em total estado de abandono. É nítido que tem muitos anos que ninguém mora aqui. A vítima, logo nos primeiros momentos, percebeu que tratava-se de um sequestro feito por profissionais. Mas eu entendi que a coisa era barra pesada, porque 2 dias depois me deram uma revista Economist da semana. Aí eu falei, opa, neguinho que lê Economist deve ser um dos caras barra pesada. Washington Oliveto foi colocado num pequeno compartimento isolado acusticamente. Esse cubículo tinha 1 metro de largura por 3 metros de comprimento, sem janelas ou entrada de luz. E o mais curioso é que não havia banheiro. Washington Oliveto tinha de fazer as necessidades em uma lata de lixo. Outro detalhe que chamou a atenção é que foi deixado nesse pequeno quartinho uma lista de regras que ele deveria seguir à risca para não ser morto. Dentre as regras que tivemos acesso, a vítima não poderia encostar nas paredes, não poderia produzir nenhum ruído e teria que se exercitar diariamente. Mas olha que interessante o que eu vou te revelar agora, presta atenção. Os marginais eram profissionais no crime de sequestro e não queriam Washington Oliveto doente, pois aí eles teriam trabalho com a vítima. A intenção deles era faturar alto com o sequestro e, por isso, seria importante Oliveto se exercitar no pequeno espaço que ele foi colocado. Só para você ter uma noção, esses bandidos já tinham sequestrado vítimas no Chile e, por isso, eles tinham muita bagagem nesse tipo de delito. Deixa agora eu dar mais detalhes de como era o local aonde Washington Oliveto ficou recluso por muitas semanas, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. O local possuía um pequeno colchão, um banco de plástico, um balde que servia de sanitário, uma luz no teto que ficaria constantemente acesa, câmeras de vídeo para monitorar e também tinha um olho mágico na porta. A cada instante que a vítima procurava gritar ou se mexer, seus algozes o golpeavam até que ele se acalmasse. Durante o período do cárcere, a vítima era submetida a constante aflição física e psíquica, ouvindo música em alto volume e uma lâmpada que ficava acesa 24 horas por dia. Até que no sábado aconteceu a seguinte coisa, pela primeira vez some a luz e a música. Quando sumiu a luz e a música, eu falei, bom, pode ter dado uma falha técnica qualquer aí,
porque teve segundos que sumiu a luz e a música, mas porque eu acho que eles estavam mexendo numa espécie de um gerador, que eu ouvi um barulho, né, nos 60 dias, mas foi por segundos. Quando sumiu durante um bom período, eu fiquei no escuro total, eu peguei, fui andando no respirador, a minha preocupação era o respirador, né? Quando eu meti a mão no respirador, não estava saindo mais ventinho nenhum. Eu falei, opa! Aí eu bati na porta e falei, ó, gente, eu não tô afim de encher o saco não, porque tinha umas regras, não podia falar, não podia não sei o quê. Tô afim de encher o saco não, mas eu não tô ouvindo o ar aqui, eu acho que quebrou esse negócio. Ninguém respondeu, porque eles não respondiam mesmo. Falei, eu sei que vocês não respondem, mas batam na porta, me deu a satisfação aí do respirador. O acesso de ar era feito através de um pequeno tubo de plástico que bombeava o oxigênio. Washington Oliveto era constantemente sujeito a intensa aflição física quando ele violava alguma das regras, bem como de ordem psíquica, onde ele recebia ameaças constantes, sujeito a respirar com dificuldade. Banho só era possível de 4 em 4 dias, vai vendo. E a alimentação servida era de pouca quantidade e servida no chão. Os contatos com Oliveto eram feitos através de bilhetes passados por debaixo da porta, onde ele recebia instruções diárias. Naquele momento, a família percebeu que tratava-se de sequestro feito por profissionais do crime. Os contatos não eram feitos por telefone, pois os criminosos tinham receio deles serem rastreados pela polícia. A estratégia, então, era enviar bilhetes por intermédio de produtos que eles adquiriam, sendo que o endereço de entrega era a casa onde morava a esposa de Washington Oliveto, Washington, que era feito como refém. Bilhetes chegavam em dias esparçados. A mulher de Washington Oliveto relatou com minúcias todo o desenrolar da comunicação que ela manteve com os sequestradores. Ela esclareceu que a primeira comunicação ocorreu no dia seguinte do sequestro, ou seja, aconteceu a primeira comunicação no dia 12 de dezembro de 2001, através de um ramalhete de rosas, com parte do relógio de Washington Oliveto. Olha que interessante, porque era uma prova de vida. E também com um bilhete ameaçador, determinando que a imprensa e a polícia fossem afastados. A esposa de Washington Oliveto recebeu a segunda mensagem somente no dia 20 de dezembro de 2001, com a exigência de 10 milhões de dólares, informando que a resposta deveria ser fornecida através de anúncios em 2 jornais no dia 22 de dezembro. Deu para você entender? Então, as respostas, a família do Washington teriam que fazer uma publicação com uma linguagem que eles queriam em jornais de São Paulo. A esposa de Oliveto atendeu às ordens dos sequestradores, mas ela ficou em pânico, pois um dos anúncios que ela contratou e pagou não foi publicado por um erro do jornal aqui da cidade de São Paulo. Naquele momento, os sequestradores interromperam contato com a família de Oliveto. Somente no dia 3 de janeiro de 2002 é que Patrícia, esposa de Oliveto, recebeu a terceira mensagem numa entrega encaminhada por um açougue. Posteriormente, ela contou o seu desespero numa verdadeira cena de terror, pois ela começou a revirar os pedaços de carne, procurando algum pedaço do corpo do seu marido. Somente depois de certificar que nada havia, é que ela leu o bilhete que insistia no valor do resgate, 10 milhões de dólares, e ela deveria responder sempre da mesma forma, por anúncios de jornal em data e forma pré-estabelecidos pelos sequestradores. A quarta comunicação dos criminosos foi retirada em uma loja no dia 15 de janeiro. E aí, nova cena dantesca, pois a esposa de Washington Oliveto recebeu latas de tinta, mas sem mensagem. Então, ela revirou as latas e nada encontrou. Olha que estranho. Ela entrou em total desespero, pois se não localizasse o bilhete, não teria como responder os sequestradores do seu marido. Aí, a Patrícia telefonou para a empresa de entrega e, acredite se quiser, gente, conseguiram encontrar o bilhete que tinha caído no veículo da entrega.
A quinta mensagem enviada pelo grupo de sequestradores profissionais foi entregue no dia 23 de janeiro de 2002 por uma carta expressa do Correio. E a última foi mandada no dia 31 de janeiro, sendo que a resposta deveria ser publicada pela família de Oliveto no dia 2 de fevereiro em um determinado jornal de São Paulo. Olha, é importante esclarecer que durante o período do sequestro, Patrícia e os demais familiares da família mantiveram contato direto com a divisão antissequestro da Polícia Civil, chamado DAS. O delegado de polícia, Dr. Wagner Judice, que por sinal ele é do meu concurso para delegado, ele contou que não recebia os bilhetes encaminhados pelos sequestradores, mas ele tomava conhecimento do conteúdo e da forma que foi entregue. O delegado Wagner Judice conseguiu localizar uma pessoa que vendeu o veículo utilizado pelos sequestradores que fizeram uma das entregas e descobriu que o carro tinha sido adquirido por uma pessoa que falava castelhano. Isso já era uma pista onde apontava que pelo menos um sequestrador seria um homem estrangeiro. O delegado Wagner Judice também entrou em contato com o vendedor da loja de tintas, uma das que foram usadas para a realização da entrega da mensagem. E aí o Dr. Wagner descobriu que a compra teria sido realizada por uma mulher que se apresentava como surda e muda. Olha, pessoal, é importante frisar que, por intermédio desses bilhetes, o grupo antissequestro da Polícia Civil não conseguia pistas para prender os sequestradores e libertar o Washington Oliveto. Os bandidos não estavam de brincadeira. Eles eram experientes nesse tipo de ação de sequestro, realizados em outros países na América do Sul, ou seja, super profissionais na arte de sequestrar gente e pedir resgate. O comando do grupo estava sob a chefia do chileno Maurício Hernández Norambuena e tinha os comparsas Pablo Hoffman e Raul Júlio Escobar Poblet como principais braços operacionais. Os demais parceiros do crime dividiam-se em células operacionais localizadas na cidade de Serra Negra, na cidade de Ilhabela e também em Santos, além de 3 apartamentos que eles alugaram em São Paulo. Um na Rua Santa Madalena, número 320, o outro na Rua Luiz Góes e outro na Rua Batatais, no Flat Sampo. Não podemos esquecer da casa localizada na Rua Kansas, número 44, no bairro do Brooklyn, que serviu como cativeiro de 53 dias para manter detido o Washington Oliveto. Semanas e semanas se passaram e nada da polícia conseguir uma pista sequer dos sequestradores. Passado quase 2 meses do arrebatamento da vítima, a polícia recebeu a informação que um grupo de estrangeiros estaria numa chácara, vai vendo, situada na Rua Antônio Beltrame, número 5, na cidade de Serra Negra, interior de São Paulo, e que tais pessoas estariam usando drogas no local. Na verdade, quem avisou a polícia de Serra Negra desse problema foi o próprio dono da chácara alugada. Deixa eu te contar o que aconteceu. O dono estava preocupado com a locação, ele ficou de olho nos inquilinos e, por causa da sua desconfiança, ele resolveu fazer uma denúncia para a polícia, fazer uma averiguação. Mas o mais curioso é que, num primeiro momento, não havia suspeita que essas pessoas que alugaram a chácara em Serra Negra seriam integrantes do bando que sequestrou Washington Oliveto. Bom, no dia 1 de fevereiro de 2002, munidos de mandado judicial de busca, policiais da divisão antissequestro encontraram vários sequestradores, com exceção do Raul e do Pablo, nessa chácara na cidade de Serra Negra. Após revista minuciosa nesse local, foi encontrado num fundo falso de uma pasta manuscritos de uma pessoa que se dizia cativa, com menção dos nomes Patrícia Javier e Gabriel. Na chácara foram presas 6 pessoas, incluindo o chefe do bando, o chileno Norambuena, o refém
No entanto, não estava nessa chácara, não. A chácara era apenas uma base para o sequestro. No dia seguinte, por volta das 11 horas da manhã, o acusado, chefe da quadrilha, que é o Maurício Norambuena, que foi preso em Serra Negra, e ele também acompanhado de policiais, foi até um telefone público, naquela época não tinha celular, onde ele ligou para um dos comparsas contando acerca de sua prisão e também dos outros sequestradores em Serra Negra. Olha, deixa eu explicar a estratégia dos policiais da Divisão de Sequestro da Polícia Civil. A estratégia, num primeiro momento, era que os demais sequestradores fugissem, mas eles libertassem o Washington Oliveto com vida da onde ele estava sequestrado. Naquele momento, o chefe do bando percebeu que a casa tinha caído e assim ele determinou que os seus comparsas, pelo telefone, pelo orelhão que ele ligou, limpassem a casa onde a vítima era mantida em cativeiro, pois não queria que os outros marginais do bando fossem identificados e presos. Mas deixa eu te contar o que aconteceu logo em seguida. Os marginais, após seguirem as ordens do chefe dos sequestradores, que é o Norambuena, o que eles fizeram? Abandonaram a casa da Rua Kansas, lá no Brooklyn. Mas o Washington Oliveto continuou preso no quartinho, eles não soltaram o Washington Oliveto. Ou seja, os sequestradores não relataram para a Polícia Civil o endereço do local do cativeiro. Mas veja o que aconteceu em seguida, presta atenção. O Washington Oliveto começou a perceber que a casa estava sem movimentação e, é claro, ele achou aquilo muito estranho. Foi aí que, em total desespero, ele passou a bater numa das paredes que fazia divisa com a casa ao lado, pois era um sobrado. Esse barulho constante feito pelo refém chamou a atenção da vizinha, que resolveu acionar a polícia, que realizou, aí sim, um resgate de Washington Oliveto. E foi uma mulher que morava vizinha dessa casa, onde Oliveto ficou sequestrado, que acionou a polícia por causa desse barulho feito por Washington Oliveto, e aí ele foi libertado. Olha, a minha equipe de produção não descobriu com certeza se a mulher que chamou a polícia morava em uma dessas casas ao lado, ou se ela residia na casa dos fundos. Essa informação a gente não conseguiu levantar. Veja que a casa alugada para servir de cativeiro do publicitário está em estado de completo abandono, como eu estou te mostrando. Tem placas de venda, mas pelo jeito não apareceu interessado. Washington Oliveto permaneceu sequestrado por 53 dias. E aí foram esses 50 e poucos dias muito estranhos, onde eu jamais ouvi uma voz, jamais uma pessoa. Uma relação muito estranha, porque eu passei 53 dias sem ter ouvido uma palavra. Não ouvi uma palavra. E não vi absolutamente ninguém. E isso é legal, até porque vai ter criança que vai ver isso. Eu fui salvo pelo Monteiro Lobato, pelo Scott Fitzgerald e pelo Salinger, pelas minhas primeiras leituras. Eu tive a sorte na vida de aprender a ler e escrever com 5 anos de idade. E se eu reivindiquei com gestos, logo no segundo dia, eu fazia assim e eles entenderam que eu queria uma caneta, e junto com a caneta apareceu o papel. E aí eu escrevi dia e noite praticamente. Escrevi de noite, inclusive escrevi coisas que eu escrevia no fundo louco para que eles lessem. Não necessariamente, obviamente que eu não me senti bem muitas e muitas vezes, mas eu estava bem fisicamente e exacerbava um pouco a ideia de escrever que não estava bem, porque eu dizia assim, esses caras aqui, eu acho que eu não sou um cara legal para morrer no colo deles, então pelo menos me matar eles não vão querer. Oliveto se virou como pôde em 53 dias de cativeiro. Mas eu tinha meus talheres eram talheres de plástico, e eu comecei a escrever com um talher de plástico na parede nomes que eram meus pontos focais. Então eu escrevi o nome da minha mulher para quando de vez em quando eu faço assim, preciso me concentrar e aqui lembrar da minha mulher. Aí escrevi o nome do meu filho e eu ficava pensando no meu filho. Aí escrevi o nome da mãe do meu filho, da minha primeira mulher. Aí escrevi o nome dos meus amigos. E isso eu ia gastando tempo me concentrando em caracteres afetivos da minha história de vida. Isso fazia com que também eu pudesse, junto com o gesto de escrever, ir consumindo um pouco do tempo.
Em audiência no Fórum Criminal, os réus Maurício Norambuena e Alfredo Augusto admitiram a prática do crime e afirmaram que a incumbência de ambos era cuidar da negociação do valor do resgate. O acusado, Norambuena, disse que fazia parte da organização chilena Frente Patriótica Manuel Rodrigues e participou de parte das ações referentes ao sequestro de Washington Oliveto. A sua incumbência era realizar a negociação do valor do resgate junto com Alfredo Augusto, que era da organização denominada MIR, sigla referente ao movimento da esquerda revolucionária no Chile. O réu Norambuena disse ainda que o valor do resgate seria dividido entre as duas organizações, ou seja, a Frente Patriótica Manuel Rodrigues e a outra organização conhecida como MIR. Consta ainda que Maurício Norambuena planejou a ação no aspecto da inteligência. Já o réu Pablo cuidava da parte operacional, desde o arrebatamento de Washington Oliveto até a manutenção e proteção da vítima no cativeiro. O processo criminal correu rápido e a sentença foi proferida em 15 de julho de 2002. Os réus William Gaona Bezerra, Karina Dana Germano Lopes, Marco Rodolfo Rodrigues Ortega, Marta Lígia Urrego Media, Alfredo Augusto Canales Moreno e Maurício Hernández Norambuena foram condenados a 16 anos de prisão. O sequestrador Raul Júlio Escobar fugiu do Brasil e foi encontrado em uma cidade no interior do México depois de muitos anos. A juíza da 19ª Vara Criminal de São Paulo, a doutora Kenarique Bodiquian Felipe, reconheceu a motivação política do delito praticado por integrantes da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, a FPMR, e também do movimento de esquerda revolucionário MIR. O sequestrador Raul Júlio Escobar fugiu do Brasil e foi encontrado em uma cidade no interior do México depois de muitos e muitos anos. Se os sequestradores tivessem tido sucesso em receber os milhões de dólares que pediam, o dinheiro seria enviado para as duas entidades de guerrilha chilena que já mencionei. Olha, eu acho importante você que me assiste saber um pouco da história do guerrilheiro Norambuena. A minha equipe de produção levantou que antes de participar do sequestro em São Paulo, Norambuena já era uma figura conhecida lá no Chile. Originalmente, ele era um professor de educação física, mas depois se tornou o chefe de um grupo de guerrilheiros contrários à ditadura de Augusto Pinochet. O sequestrador Raul Júlio Escobar fugiu do Brasil e foi encontrado em uma cidade do interior do México, como eu já disse. No entanto, vai vendo, mesmo depois do fim da ditadura no Chile, em 1990, Norambuena, que também atendia pela alcunha de Comandante Ramiro, e seus comandados seguiram cometendo crimes. Ele foi o responsável, vai vendo, pelo atentado contra o ditador chileno Augusto Pinochet, que aconteceu em 1986. Norambuena foi condenado no Chile pelo assassinato de um senador e pelo sequestro de um empresário da família dona de um dos maiores jornais do país, o El Mercúrio. O dono do jornal ficou 5 meses no cativeiro. Esses dois crimes aconteceram em 1991. Norambuena foi preso no Chile, mas em 1996 ele conseguiu escapar de um presídio de segurança máxima na cidade de Santiago, que ficou conhecida naquele país como a fuga do século. Depois disso, só se soube do paradeiro dele no Brasil, onde participou do sequestro de Washington Oliveto e acabou preso. Olha, em razão da periculosidade de Norambuena, que era um especialista em fugir de presídios, ele ficou pelo menos 5 anos no regime disciplinar diferenciado, ou seja, em cela solitária para que ele não conseguisse fugir. Depois, ele foi levado para o Presídio Federal de Segurança Máxima. Em agosto de 2019, Norambuena foi extraditado para o Chile, pois ele tinha condenações criminais em aberto para ele cumprir lá na cidade natal. Só para você ter uma noção, no Chile ele tinha 2 condenações de prisão perpétua.
Com 61 anos de idade, ele foi levado para a mesma prisão de alta segurança de Santiago do Chile, da qual ele fugiu de helicóptero em 1996. Mas tem uma pergunta que eu sei que você quer me fazer. O sequestro de Washington Oliveto tinha cunho político ou era somente vantagem financeira que eles desejavam? O delegado Wagner Judici respondeu, na época, essa questão. Por hora, não conseguimos vincular qualquer partido, sindicato, associação de bairro, qualquer coisa do gênero com o caso do Washington, perfeito? Portanto, crime político presume também que a vítima seja um político, o que não é o caso. Crime político presume a permuta da vítima por presos políticos, o que não é o caso. O nosso caso aqui é, na essência do termo, um crime de extorsão mediante sequestro. Não houve qualquer outro tipo de negociação ou qualquer outro tipo de pedido que não fosse dinheiro. Washington Oliveto ficou mantido como refém por 53 dias, mas após ser libertado, alegou que superou tudo isso sem ficar com traumas. Eu saio fortalecido do episódio, hein, gente? Vocês não estão... Eu fui uma vítima, mas não sou uma vítima, graças a Deus. O publicitário Washington Oliveto morreu em 13 de outubro de 2024, quando ele tinha 73 anos de idade, no Rio de Janeiro, devido a complicações pulmonares resultando em falência múltipla dos seus órgãos. Ele soube lutar o bom combate. Oliveto nasceu em São Paulo, oriundo de uma família italiana. Ele nasceu no antigo bairro da Lapa, em São Paulo, em 9 de setembro de 1951. Com 17 anos, Washington Oliveto começou a cursar a Faculdade de Publicidade e Propaganda. Com 19 anos, já estava trabalhando a todo vapor. O primeiro prêmio que Oliveto ganhou foi o Leão de Ouro, Festival de Publicidade de Cannes, o mais importante do mundo para os profissionais dessa área. Muitas propagandas que ele inventou estão ainda no imaginário de quem viveu aquela época áurea da publicidade brasileira. Eu particularmente adorava as propagandas do sapato com políticos famosos. Muitos e muitos anos, eleito e reeleito pelo povo. É um sapato brasileiro de qualidade para o Mercosul e para o mundo. Realmente, Washington Oliveto faz falta com seus comerciais na televisão. Ele deixou uma lacuna imensa. A verdade é que ele não merecia passar pelo que ele passou nas mãos dos bandidos por 53 dias, vivendo como um bicho numa jaula pequena. No final da vida, ele deixou uma mensagem sobre a paz. Paz é um produto interessante, porque quanto mais você usa, mais você tem. E se todo mundo usar, quem sabe chegue um dia em que ninguém mais precise fazer um comercial para vender a paz. Mas agora eu quero saber a sua opinião, hein? Me diga uma coisa, eu quero saber de você o seguinte, você acha que desde a época desse sequestro, a violência urbana no Brasil aumentou ou amenizou? Qual que é a sua sensibilidade em relação a isso? Fala uma coisa, no bairro onde você mora, o crime está maior ou menor que 20 anos atrás? Você tem medo de sofrer sequestro hoje por causa do Pix? Sim ou não? Olha, quero muito saber a sua opinião. E para a gente finalizar com chave de ouro, eu peço que você dê uma força para a nossa equipe. É muito fácil, é só você se inscrever no canal e também deixar o seu like. Aproveita, ativa o sininho de notificação e olha, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e que gostam de consumir True Crimes com riqueza de detalhes.